Alô, irmãos. Podem se assentar. Nós vamos falar hoje sobre ser mudados e transformados por Cristo. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 1. Ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palhas que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Esse salmo ele nos ensina como nós devemos seguir. Nós vemos aqui 3 pontos de coisas que não devemos fazer, 2 que devemos fazer e uma da consequência dessas ações, né? Então, logo no primeiro, a gente já é confrontado o que a gente tem que deixar de fazer. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O conselho ele está relacionado ao nosso pensamento, à forma de pensar. Então, o que o salmista está falando aqui é para que a gente não pense como os ímpios. O segundo ponto é não imita a conduta dos pecadores. A conduta está relacionada às ações. Então, o que está falando aqui é não imite, não haja igual aos pecadores. E o terceiro ponto é não se assente com os zombadores. Então, não devemos falar como um deles. Então, são 3 pontos que estão relacionados com a nossa forma de agir com as pessoas. Como nós pensamos, como nós falamos e como nós colocamos em prática, né? E se nós não mantivermos essa questão na nossa vida em alerta, facilmente nós vamos cair nessas coisas. Logo nós vamos estar falando como outras pessoas, logo estamos pensando como as pessoas do mundo, e isso é perigoso. E aqui o contexto não está falando de pecador na condição de ser humano, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos carentes da graça e misericórdia do Senhor. Aqui ele está falando de pecadores no sentido de pessoas que praticam o mal, desejam praticar o mal e continuam praticando o mal. Amém? Então, essa questão nós podemos ver muito claramente na vida de Saul. O que aconteceu com Saul? O povo ele pediu para que fosse levantado um rei. E qual era esse clamor? Era um rei que vá à nossa frente, que lute as nossas guerras, esteja à nossa frente, né? Esteja representando o povo. Então, como Saul foi escolhido? Ele era o maior. A Bíblia fala que os mais altos batiam em seus ombros. Então, ele era uma pessoa assim, que chamava atenção. Vamos ler a passagem de Samuel, 1 Samuel 15. É interessante que quando a gente vai vendo da vida de Saul, quando Samuel unge, ele fala com Saul para que Saul vai ser levantado como um rei. Saul, num primeiro momento, ele fala: não, mas eu sou o menor, a minha tribo é a menor das tribos de Israel. Minha família é a menor das famílias de Israel. E eu sou da família menor, eu vou ser rei? Então a gente vê até um primeiro momento de humildade, de não querer aparecer. Inclusive, na hora que ele vai ser separado como rei, faz o sorteio, Samuel faz o sorteio e vai cair em Saul. Mas onde será que está? E ele está lá escondido no meio da bagagem da família do pai dele. Então, era uma pessoa que estava retraída, estava para trás. Mas vamos ver o que acontece na vida dele no final.
1 Samuel 15, 7 a 31. Diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou uma missão ordenando: Vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e boi do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: Não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo, para que assim eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou ao Senhor. Então aqui a gente vê, eu achei muito curioso, porque Samuel confronta Saul. Saul, ele começa a falar: não, mas eu fiz o que era certo, não, mas eu fiz o que era certo. Ele começa a desviar, a tentar encaixar de acordo com aquilo que ele achava. E depois que não tem mais alternativa, Samuel já decretou o que o Senhor falou, já toda a palavra que o Senhor já tinha dito, e aí ele ainda fala: pequei, mas volta para me honrar. Então você vê que não é um arrependimento, uma mudança de caminho. Ele ainda busca a própria honra. E esse contraste fica mais evidente ainda quando a gente lê a sequência, que é a unção de Davi. Vamos continuar no 16. O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei.
Samuel, porém, disse: Como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: Leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele. Temendo de medo, perguntaram: Vens em paz? Samuel respondeu: Sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele convidou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Então vamos lembrar que como foi a unção de Saul, era aquele mais alto, mais forte. Então na hora que Samuel viu Eliabe, ele já achou que era o mesmo esquema. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: O Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel. Mas esse disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhes disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu-o na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então aqui nós descobrimos que o que faz um homem ser segundo o coração de Deus não é o que ele tem, mas é como ele se comporta. Davi, ele não tinha nenhuma característica especial, mas ele buscava ter um relacionamento com Deus. A gente vê que ele cuidava das ovelhas, ali ele criava cânticos, ele buscava ao Senhor. E a gente consegue ver, lendo mais para frente, a gente vê a história de Davi, a gente vê que ele comete uma série de erros. Ele comete adultério, ele comete assassinato, ele é omisso na sua família. Mas, ao contrário de Saul, que quando confrontado ele tentava sair para a tangente, criar desculpas, Davi assumia o erro e falava: pequei. E decidia que a melhor opção era seguir os caminhos do Senhor. Então, por mais que ele errasse, ele voltava atrás, ele se arrependia. E o arrependimento, ele não é um pedido de desculpa simplesmente, de ser um reconhecimento daquilo que você fez errado. O arrependimento, ele é uma mudança de caminho, ele é uma mudança de atitude. E é como nós lemos no Salmo 1, é uma mudança de pensar, é uma mudança de falar e é uma mudança de agir. E eu entendo que nós somos seres sociais, nós precisamos estar nesses convívios, e muitas vezes é complicado para a gente decidir mudar, decidir voltar atrás de alguma coisa, porque a gente pensa: poxa, o que será que fulano vai pensar de mim? O que será que minha família, se a família não é convertida? É complicado isso, mas nós não podemos ter medo disso. Nós temos que manter o foco naquele que nos salvou, naquele que mudou a nossa vida, e vivemos para agradarmos eles. E essa é a questão exatamente do testemunho. Testemunho é nós sermos diferentes. Como que nós vamos ser reconhecidos por alguém que vive em o Evangelho, que segue o Evangelho, se nós não somos diferentes? Se nós agimos, se nós pensamos, se nós falamos igual a qualquer outro. Nós temos em nós a fonte de vida eterna. O Espírito fala através de nós. Então, isso é diferente de nós agirmos como santarrões e impormos conceitos morais, ética nas pessoas ao nosso redor. Não, você tem que fazer isso. Até usando a palavra: Deus não se agrada que
que se faça sexo antes do casamento, Deus não gosta de mentira, Deus não sei o quê. A gente começa a impor às pessoas ao nosso redor uma coisa que, na verdade, nós estamos pregando uma salvação pelas obras. E, na verdade, a salvação é pela fé. A salvação é por Cristo. Então, nós temos que pregar a Cristo às pessoas ao nosso redor. Nós temos que falar de Cristo. Nós temos que demonstrar Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos ler João 13, 35. O que ele diz? João 13, 35. Assim: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, o nosso pensamento tem que ser diferente. Por quê? Porque nosso pensamento é de amor. Nós pensamos bem a respeito das pessoas que estão ao nosso redor. Nossa atitude devem ser diferentes. Por quê? Porque nós amamos o próximo com nossas atitudes. Nossas falas devem ser falas amáveis. Nós amamos os próximos com nossas atitudes. E é fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos nos esforçar. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, do 10 ao 16. Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é difícil? Pode ser difícil, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos essa capacidade de entender o que Jesus quer falar, o que o Espírito quer agir em nossas vidas, em nossas situações. Então, nós não temos que pensar como o mundo pensa. Nós não temos que agir como o mundo age, nós não temos que falar como o mundo fala. Nós temos que agir, falar e pensar como Cristo. E isso, lá no começo que eu falei que nós temos duas coisas que devemos fazer. Vamos ler o Salmo 1 de novo, só para relembrarmos a passagem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Essas são as três coisas que nós não devemos fazer. As duas que devemos fazer. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Então a primeira é encontrar satisfação na lei do Senhor. Aqui o sentido não é só, poxa, a lei do Senhor é justa, a lei do Senhor é verdade, mas é você desejar aquilo que a lei do Senhor diz. É você ansiar estar na presença de Deus, é você ansiar estar na comunhão com os irmãos, é realmente viver a lei do Senhor. Amém? A segunda é meditar de dia e de noite. Essa palavra aqui no original, ela é engraçada porque
o meditar, a gente tem um outro costume, uma noção aqui na nossa realidade, que meditar é como se você ficasse sozinho, com a mente vazia, né? Deixa a mente fluir, mas não tem nada a ver. A palavra aqui que está sendo usada é no sentido de você ficar repetindo para você mesmo. Então, é como você pregar para você a palavra. Então, medita na lei do Senhor. Medita, fica pregando ela para você. Lê a palavra e aponta para nós mesmos. O que eu devo fazer? Onde eu devo mudar? Eu tenho que pregar essa palavra para mim. Amém? Vamos ler aqui Romanos 12. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Eu achei que estou indo e voltando. Amém? Então, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você pregar para você ter prazer na lei do Senhor, você evitar pensar como o mundo, falar como o mundo, agir como o mundo, aí nós vamos conseguir experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós passamos por umas situações e achamos difíceis. Eu não estou conseguindo, estou cansado de ir para a igreja, estou me sentindo muito desanimado. Muda a nossa mente, muda a mente, porque com a mente de Cristo é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. É muito mais fácil levar. E no Salmo, eu falei que teria uma consequência de a gente evitar as 3 coisas e cumprir as outras 2. A consequência é ser plantado à beira de águas correntes. O que significa isso? Uma árvore plantada, ele não está falando aqui de uma semente que foi plantada, esperou o tempo de germinar, crescer e dar fruto. Ela está falando de uma árvore que foi transplantada. É uma árvore que não era da região, é uma árvore que não pertence à flora local. Nós somos enxertados em Cristo. Nós não pertencíamos a esse reino, mas nós fomos trazidos para dentro. E é assim que Cristo faz conosco. Ele pega a nossa árvore, a nossa vida e coloca ali plantado a um rio que corre a águas infinitas da glória de Deus. E ali nós podemos crescer, nós podemos nos fortalecer, nós podemos frutificar. E a palavra ali no Salmo ela diz que as suas folhas não murcham. E o que são as folhas? A árvore não aproveita das próprias folhas, ela faz o quê? Dá sombra, dá descanso. Então, as pessoas ao nosso redor, quando nós estivermos vivendo na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, as pessoas ao nosso redor vão encontrar descanso em nossa presença, porque nós estaremos exalando o perfume de Cristo ao nosso redor. Fala também que os frutos dão frutos ao tempo certo. Os frutos também não são para consumo da própria árvore. Os frutos são para as pessoas, para os animais se alimentarem. Então, quando nós somos essa árvore frutífera, quando nós estamos vivendo na presença de Deus, sendo regado pela sua palavra, sendo mudados pelo seu Espírito, nós mudamos a vida das pessoas ao nosso redor. E é aí que eles veem a Cristo. Eles veem Cristo através de nós. E o Evangelho é a cura para as nações. Amém? Vamos levantar, vamos agradecer a Deus por essa palavra, porque mais do que o momento que nós estamos aqui, mais do que a gente pode passar aqui 1 hora, 2 horas, mas a presença de Deus ela é muito mais do que um simples momento. Nós temos que viver realmente na presença de Deus, amém?
Senhor, nós te damos graças, Pai, porque a sua presença se faz presente em nossas vidas, Pai. A sua presença nos constrange a mudarmos. A sua presença, Senhor, ela nos dá motivação para seguirmos na tua palavra, Pai. E nós te damos graça pela vida do seu Filho entregue ele na cruz em nosso favor, que nos trouxe novamente um acesso ao Pai, nos trouxe novamente para vivermos na tua presença e podermos receber da tua glória. Nós te agradecemos pelo Santo Espírito que vem e vive em nosso meio, vive em nós através de nós, porque o teu Santo Espírito glorifica Cristo e Cristo glorifica ao Pai. E nós te agradecemos por tua obra em nossas vidas e pelo que ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém.